estava cativo na Babilônia. O objetivo é um só, irmãos. No passado eles viveram a figura e a sombra. E nós hoje podemos viver a realidade em Cristo Jesus. Me lembro aqui daquele texto que está em Hebreus capítulo 1, em que diz que no passado, anteriormente, o Senhor nosso Deus falava aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias Ele falou a nós por intermédio do seu amado Filho Jesus, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas. Então devemos entender que quando estamos assentados aqui hoje para ouvir a palavra, temos recebido direto do Filho pelo seu Espírito. Não há mais intermediários. A comunhão em vida, em espírito, é com o nosso Senhor, que nos nutre com tudo aquilo que nós precisamos. Toda habilitação e capacitação, inclusive ao ouvirmos a palavra do Senhor, vem dele. Porque em nós não há essa estrutura e na nossa carne também, irmãos, não há nenhum prazer nas coisas relacionadas ao reino de Deus. Então nós estamos aqui hoje e há uma batalha, pois a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Se ouvíssemos a carne, certamente nós não estaríamos aqui hoje. Estaremos em nossas casas, no conforto dos nossos sofás, perdendo tempo muitas vezes com a televisão, com pouca coisa que se aproveita hoje da televisão. Mas o Espírito do Senhor nos trouxe aqui para falar a nós, que Ele nos conceda graça, que nós não desperdicemos esta oportunidade hoje. Então, especificamente aqui sobre o livro de Esdras, nós superamos o estudo das festas fixas e a relação delas com a edificação da casa de Deus. Hoje, então, nós vamos avançar a partir do verso 7 do capítulo 3 e vermos, com a ajuda do Senhor, alguns pontos importantes até o verso 13. Se o Senhor nos permitir, nós avançaremos mais ainda. Mas vamos começar por aí. Capítulo 3 de Esdras, verso 7. Deram, pois, dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Se nós pegarmos a arca, ela é feita de dois elementos, dois materiais. A arca, por exemplo, eu sei que estamos falando aqui do templo, mas vamos pensar um pouco na arca. A arca é feita de madeira e de ouro. E a arca da aliança é uma figura da pessoa e obra de Cristo. Então, se nós pensarmos no ouro, nós estamos relacionados à natureza, à glória, à santidade de Deus. Se nós falarmos da madeira, nós estamos então relacionando à natureza humana, ao homem. Então é interessante nós vermos essa figura e refletirmos sobre ela, porque quando falamos especificamente da arca, então esses dois materiais nos mostram, nos revelam algo muito belo, que Cristo Jesus é 100% Deus, representado aqui pelo ouro, e 100% homem, representado pela a madeira. Então a madeira fala da natureza humana do nosso Senhor. E é interessante porque aqui nós estamos falando do início da construção da obra que seria realizada na construção do templo, da casa de Deus, aqui registrado em Esdras, na sua reedificação, e eles mandam então buscar a madeira. Isso é importante para nós, para entendermos que a casa de Deus é formada por homens. Homens que eu digo aqui num termo geral, tá, irmãos? Tanto homens quanto mulheres. A habitação de Deus, que Deus teve no seu coração, agora de forma real, que é a igreja, ela tem a sua formação em homens que o Senhor tem chamado,
segundo a sua soberania. Deus jamais quis que nós abandonássemos essa condição de homens, de humanidade. Mas o que Ele quis é transformar-nos, à medida que então esses homens pecadores redimidos fossem então preenchidos, supridos, enchidos na sua totalidade com a natureza de Deus. Nós sempre seremos homens, não perderemos essa qualidade, né? Quando o Senhor voltar, a diferença é que ganharemos novos corpos, corpos celestiais, mas ainda seremos homens. A corrupção da carne será então totalmente afastada. Então aqui você vê o elemento madeira no verso 7, que é o material em que se edificaria a casa de Deus. Verso 8. No segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, que era o governante, e filho de Sealtiel, e Jesuá, ou Jesua, ou algumas versões trazem Josué, é a mesma pessoa, filho de Josadaque, Josué era o sumo sacerdote, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para a superintenderem. E eu quero parar aqui mais uma vez com os irmãos na nossa leitura. Você vê aí a figura dos sacerdotes e a figura do sacerdote e do governante. Nós sabemos que Cristo é tanto rei como governante, como também o sumo sacerdote com S maiúsculo. São dois aspectos da autoridade de Cristo que aqui estão sendo então manifestos através de Zorobabel e de Josué, certo? Mas o que eu destaco para os irmãos com respeito ao que nós estamos estudando é que a obra da casa de Deus tinha superintendentes. Superintendentes. O que é um superintendente? É alguém que coordenaria, é alguém que fiscalizaria, que presidiria a obra de Deus. E é interessante, eu vou aqui pegar mais um aspecto, que eram superintendentes no plural, não superintendente no singular. Sabe por quê, irmãos? Porque o governo da igreja, ele vem do cabeça Cristo, que é tanto o sumo sacerdote como o rei. Só que ele é expresso através ele tem uma expressão dentro da vida da igreja, através de irmãos ao qual o Senhor levantou para serem então presbíteros. O que é um presbítero? É aquele que preside. O que é um superintendente? É aquele também que coordena e que dirige. Então, não existe um desgoverno na edificação da casa de Deus. Esta obra de edificação, ela tem aqueles que vão então manifestar a autoridade do Senhor em meio à igreja. Esse é um tema muito polêmico hoje. Muito polêmico porque se discute muito com respeito à autoridade pastoral, Ou seja, o governo da igreja deve estar submetido a um homem. Um homem é que deve presidir. Não é o modelo que nós encontramos, o modelo bíblico. O governo da igreja deve ser exercido por mulheres. Também não é o modelo bíblico que nós encontramos. E hoje as igrejas estão sendo então presididas por mulheres. A igreja atualmente, O Senhor não confiou esse encargo às mulheres. Irmãos, não há aqui nenhuma conotação de superioridade entre homem e entre mulher, nada disso. O que há na vida da igreja é posição
arranjo do Senhor, ordem do Senhor. E o Senhor não tem mulheres para exercerem autoridade, para superintenderem sobre homens na edificação da sua casa. Esses levitas que foram constituídos são jovens e não tem a menor dúvida que são homens que foram escolhidos com idade acima de 20 anos para superintenderem a obra. Então, dentro desse aspecto do governo da casa de Deus, vamos agora para o Novo Testamento ver alguns versos sobre isso. Inicialmente, vamos abrir a palavra em 1 Coríntios capítulo 12. Deixe eu ver aqui algo. Irmãos, me perdoem. O texto, na verdade, é Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 3. Eu estou falando muito baixo, irmãos? Então, Romanos capítulo 12, a partir do verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Bom, aqui esse texto ele tem aplicação em diversas áreas, mas como o nosso tema então é o serviço da edificação e a coordenação do serviço no corpo, podemos entender o seguinte: cada um pense de si mesmo com moderação segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Eu não devo almejar um encargo, uma função que o Senhor não tem para mim. Tem pessoas que não cuidam do básico e querem cuidar do muito. E há uma exortação do Espírito com respeito a isso em Timóteo, que é interessante, sobre o serviço. Ele diz assim: como alguém pretende governar, presidir, dirigir a igreja e a casa de Deus se não cuida bem da sua própria família? Então hoje tem muita gente que, preocupado com o desempenho do serviço dos outros ou almejando funções de outros, não cuidam daquilo que está posto do mais básico e do mais simples para que ele possa desempenhar. Irmãos, coordenação do corpo significa isso. Cada um de nós tem uma função muito clara, muito precisa da parte do Espírito. E o Senhor concedeu, então, aqui pegando agora esse verso, a medida da fé para que isso seja, então, realizado. Já pensou nisso? Medida de fé. Cada um pense segundo a medida da fé que Deus repartiu. Eu tenho uma medida de fé. O Paulo tem outra medida de fé. As irmãs têm outra medida da fé que Deus repartiu em cada um de nós, para cada um de nós, né? Então, se eu tenho uma medida de fé e almejo coisas relacionadas à casa de Deus que vão além desta medida, certamente eu não terei o suprimento do alto para o desempenho daquilo. Talvez eu deva dar um exemplo bíblico para que fique mais palpável para nós. Arão, irmão de Moisés, e Miriam começaram a questionar a autoridade que Deus havia dado e a função que Deus havia dado para quem? Para Moisés. E Moisés não fala um A para defender a sua autoridade, mas Deus chama tanto Arão como Miriam e os exorta e os corrige e os disciplina severamente, porque ele tinha aquele encargo, aquela função e aquela medida para Moisés, e não tinha para Arão e nem para Miriam. Cada um deles tinha a sua medida que Deus repartiu, a sua função, a sua posição dentro do propósito de Deus.
Então, isso é um perigo para nós, almejarmos coisas grandiosas e descuidarmos daquilo que o Senhor nos outorgou pela sua graça para que façamos. Então, há um princípio bíblico sobre isso. O Senhor diz assim: sê fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Isso significa que, se não somos fiéis àquela pequena medida, ou àquela medida que o Senhor nos concedeu, estamos perdidos almejando coisas além disso. O Senhor, Ele não trai os seus princípios. Ele não trai os seus princípios. Eu quero ser um grande pregador da palavra de Deus, mas não anuncia Cristo aos seus familiares. Que nem diz o irmão, que o Senhor deu muita sabedoria para ele. Ele diz assim: você não tem nada para falar com o seu vizinho acerca de Cristo, se você ainda não o anunciou para os seus filhos, para a sua esposa ou para o seu marido. E não faz sentido isso, irmãos? Faz um certo sentido, não faz? Como é que eu vou ser uma testemunha, um pregador para pessoas que eu não conheço e negligenciando aquelas pessoas que Deus me colocou naquela família natural, naquela família humana, para testemunhar acerca de Cristo? Então há uma certa contradição neste comportamento. E muitas pessoas hoje no meio cristão são assim. Se engajam na obra de Deus e a casa está toda largada. Mulheres preocupadas em exortar irmãs no casamento, e o seu casamento e o seu marido abandonado. Ou vice-versa também, né? Maridos buscando exortar irmãos e abandonando suas esposas. Então, há uma ordem, há uma medida que o Senhor outorgou a cada um de nós, inclusive no aspecto da edificação. Então, em 1 Coríntios 12, eu não vou me agora prolongar muito sobre isso, mas em 1 Coríntios 12, há repetidas vezes o Espírito de Deus, através de Paulo, ele fala uma frase interessante. Ele diz assim, que os membros do corpo não podem desejar ocupar a função de um outro membro, né? Por exemplo, se todos desejassem ser os olhos, o que aconteceria com esse corpo? O ouvido, a língua, as mãos, os braços, né? O corpo ficaria prejudicado. Vamos lá para nós vermos esse texto. 1 Coríntios 12 agora. Vamos ler a partir do verso 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou mão, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Os irmãos percebem a harmonia deste texto com o que nós estamos lendo em Romanos? Cada um não pense além da medida da fé que o Senhor concedeu. Cada um não pense de si mesmo além dessa medida. E aqui está dizendo assim, mais ou menos, vou parafrasear o que esse texto está dizendo. Eu sou o pé, mas eu só poderia fazer parte do corpo se eu fosse mão. Então o Espírito está dizendo, não é assim. Não é porque você não é a mão que você também não seja do corpo pelo fato de ser pé. Então vamos continuar a leitura aqui. Verso 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Então haveria um prejuízo muito grande se os outros membros almejassem exercer a função de um outro membro específico. O pé quer ser olho, os ouvidos querem ser olhos, os dedos querem ser olhos. Onde estaria o corpo se o corpo todo fosse um só membro? Existiria.
O corpo é um, mas os membros são muitos. Então há uma relação, não vamos perder de vista o que estamos estudando, Esdras. Há uma relação então entre as funções e a medida na edificação da casa de Deus. E Deus não concedeu às mulheres, o Senhor concedeu muitas funções às mulheres, mas uma delas que certamente Ele não concedeu é a função de presidir, de superintender, de exercer a autoridade de Deus sobre a igreja. E essa verdade tem se perdido, um pouco por culpa das mulheres e o outro pouco por culpa dos homens. Não vamos nós homens tirar a responsabilidade das nossas costas. Por que em parte essa responsabilidade é nossa também? Porque a nossa omissão se tornou algo muito cômodo para nós. Ah, elas fazem? Então deixa elas fazerem. Eu permito, eu aceito, é bom. E aí nós colocamos as mulheres numa posição em que não deveriam estar por causa da nossa omissão. O Senhor nos levantou para o presbitério, para o diaconato, mas muitas vezes por causa da nossa preguiça, indisposição para as coisas relacionadas àquilo que é do Senhor, para nós fica muito bom que as mulheres ocupem essas funções. E nós pegamos carona na nossa omissão. Claro que este fato também não justifica as mulheres, então, assumirem essa função, porque elas estão desenvolvendo função que o Senhor não tem para que elas exerçam. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Então as mulheres têm a função que o Senhor estabeleceu. Os homens têm a função que o Senhor estabeleceu na edificação da sua casa. Então, avançando um pouco mais aí, avançando na verdade não, recuando, vamos voltar para Romanos. Vamos voltar para Romanos, estamos lendo capítulo 12, certo? Verso 4 agora. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que o exorta, faça com dedicação. O que contribui com liberalidade. E aqui é a função que nós estamos estudando em Esdras. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. Então, há uma função de presidir. E as pessoas a quem o Senhor então levantou para presidirem, para manifestarem, para expressarem a sua autoridade em meio à igreja, devem fazê-lo com diligência. O que é fazer algo com diligência? Fazer algo com responsabilidade, com dedicação, com cuidado, e podemos usar até uma expressão bíblica, com temor e tremor da parte do Senhor. Nos domingos de manhã, estamos estudando 2 Coríntios, e lá Paulo vai falar sobre a autoridade que ele recebeu da parte do Senhor. E ele diz que a autoridade que ele recebeu, e muitas vezes disciplinando os irmãos em Corinto, não é para a destruição dos irmãos, mas para a edificação. Então os irmãos percebem que toda a medida de autoridade da parte do Senhor, e toda a autoridade provém dele,
toda a autoridade. Não só na figura da igreja, no corpo, na casa de Deus, mas toda a autoridade, os presidentes, os reis, todos eles receberam da parte do Senhor a autoridade, certo? Agora vamos pegar especificamente no nosso assunto. Toda a autoridade, então, no corpo de Deus, na casa de Deus, deve ser feita com diligência para que haja edificação e não destruição, ok? Então, nós estamos vendo isso lá em Esdras, na verdade. Eu havia dito, irmãos, eu acho que é importante nós olharmos um texto, que eu disse assim, que cada um tem a sua função, e isso não é uma questão de superioridade, quando disse então que mulheres não podem exercer função de coordenação, né, função de presbitério na vida da igreja. Então acho que é importante nós irmos a 1 Coríntios para olharmos o que o Espírito do Senhor tem a dizer sobre isso. 1 Coríntios capítulo 11. O capítulo 11, a partir do verso 1, vai falar sobre a questão da autoridade. Inclusive explicando, porque nós temos aqui algumas irmãs que estão usando o véu, explicando o sentido espiritual do véu. Irmão, véu, assim como, por exemplo, o óleo que se unge a cabeça do enfermo, assim como a água do rio em que as pessoas são batizadas, o véu é um sinal exterior de uma realidade espiritual. É como se o Senhor tivesse deixado esses sinais para que nós pudéssemos ter um certo contato de forma externa de uma realidade espiritual da qual nós não podemos ver. São chamados sinais, então, né? Por exemplo, casamento humano. Foi uma permissão da parte do Senhor que homem e mulher se unissem em matrimônio, não em primeiro lugar para satisfação e prazer e alegria do noivo, do esposo e da esposa, mas para que os homens e mulheres pudessem experimentar em uma condição externa, visível, uma realidade espiritual superior, que é a união da igreja com o nosso Senhor Jesus. Então o casamento humano é um sinal externo dessa realidade superior e espiritual, que nós não conseguimos ver com os nossos olhos físicos nesse momento, certo? Então, o véu, ele traduz isso. O que ele traduz? Ele traduz que há um encabeçamento, há uma ordem no arranjo de Deus, no que é concernente à expressão do seu governo. Então, as hostes espirituais ou os homens olham para a igreja e veem irmãs usando o véu, é como se houvesse um sinal de que a igreja está encabeçada por Cristo. A igreja está submissa ao seu Senhor. Ela não tem uma glória própria, mas ela reflete e caminha segundo a glória de Cristo. Por que a cabeça não é uma figura de autoridade? Quando a mulher cobre a cabeça com o véu, numa tipologia da igreja, é como se ela estivesse anulando a sua autoglória, a sua própria glória, porque ela está debaixo de uma glória e de um governo de um cabeça, que não é a cabeça dela. Entenderam isso? Por que então aqui em 1 Coríntios é dito assim que o homem não deve orar de cabeça coberta? O próprio texto explica, o texto é autoexplicativo, porque o homem é uma expressão da glória e da autoridade de Cristo no meio do corpo. Então, se ele cobre a cabeça, é como se ele estivesse encobrindo a autoridade e a glória de Cristo. Então, ele não deve cobrir a sua cabeça. E por que a mulher deve cobrir a sua cabeça? Porque ela não manifesta, a igreja não manifesta a sua própria glória, mas ela manifesta a glória e ela está debaixo de uma autoridade que é de um outro cabeça, o próprio Senhor. Então são figuras externas
de uma realidade espiritual da qual nós não podemos ver com os nossos olhos físicos. Bom, então vamos ler um pouco do texto e eu vou explicar para os irmãos aonde quero chegar com a ajuda do Senhor. Diz aí o verso 3 então: quero entretanto que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Então, o texto fala sobre encabeçamento, sobre estar debaixo da autoridade. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Muito simples, irmãos. O texto no verso anterior disse que o cabeça do homem é Cristo. Então no verso 4 ele diz: se o homem ora ou profetiza com a cabeça coberta, ele está desonrando a sua cabeça. Quem é a cabeça do homem? Cristo, não é verdade? Estamos acompanhando aí o texto. Toda mulher, porém, verso 5, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se a tivesse rapada. Então a mulher, por sua vez, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, ela está desonrando a sua cabeça. E no caso aqui, a cabeça de quem? Quem que é a cabeça da mulher? O homem, não é verdade? Então ela está desonrando a autoridade que Deus colocou sobre ela. Os irmãos percebem? Os irmãos vão pensar assim: mas existem irmãs solteiras que não estão encabeçadas sequer pelo marido. Mas irmãos, as irmãs estão encabeçadas pelos irmãos, os presbíteros da igreja, que são uma expressão do cabeça que é Cristo. Imagine uma cascata que vai se desenrolando. Se você afetar aqui embaixo, você vai ter consequência também, alguns degraus para cima. Está tudo ligado no tema aí, a autoridade. Agora, o que eu quero destacar com os irmãos, verso 7. Porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Aqui o Espírito de Deus está nos remetendo para Gênesis. Mas se Adão é uma figura de Cristo e Eva é uma figura da igreja, podemos dizer assim, que não foi Cristo criado por causa da igreja, certo? Mas a igreja foi criada por causa de Cristo. É isso que o texto está nos fazendo refletir sobre o tema encabeçamento. Porque também o homem, verso 10, portanto, então é uma explicação, né? Deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. Irmãos, há tanta polêmica sobre esse tema, quando na verdade ele é tão simples. É um sinal externo de que a igreja está debaixo da autoridade de Cristo. O véu é um sinal externo, tanto a anjos também, as potestades espirituais, de que a igreja, onde Adão e Eva se perderam, a igreja não se perderá. Ela anuncia por esse sinal externo que ela é governada, que ela está debaixo de uma autoridade. Não há nenhuma complicação nesse tema, sobre esse tema, o uso do véu. Tem gente que começa, mas isso aqui era um contexto histórico, isso aqui era para os irmãos em Corinto. Irmãos, se nós formos pensar desse jeito, aquilo que está escrito na Bíblia é para um contexto histórico, nós estamos tudo perdidos. Primeiro, aqui nesse contexto que está sendo usado, é citada a figura dos anjos, nós acabamos de ler. E anjos são figuras supraculturais e atemporais. O que significa isso? Eles não estão presos a uma cultura específica, no caso, Corinto, e eles não estão presos no tempo. Anjo é espiritual, o anjo não tem idade para nascer, ele não tem um tempo de vida e depois morre.
Anjo é um ser espiritual. Os irmãos concordam comigo? Então, quando no texto é dito aqui que esse sinal foi concedido por causa dos anjos, como é que nós vamos então colocar isso dentro de um contexto histórico e de uma cultura especificamente? É uma interpretação inadequada, com todo respeito a irmãos que pensam e entendem de outra maneira, né? Agora o verso 11 diz assim, irmãos, olha que beleza. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Em outras palavras, embora cada um tenha o seu papel, a sua função ordenada pelo Senhor, não quer dizer que o homem é mais importante que a mulher, ou a mulher é mais importante que o homem, porque ambos, um depende do outro, certo? Então o Senhor não está colocando as irmãs numa posição de inferioridade, nada disso. Só que há funções e há posições dentro do arranjo de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de arranjo, de ordem, e nada pode e não deve ferir esta ordem da parte do Senhor. Por isso que o governo, lembre-se, eu vou sempre remeter a isso, para a gente não se perder. Aqueles superintendentes que iriam superintender a obra de edificação da casa de Deus são a expressão da autoridade do governo de Cristo, que deve ser exercido por homens. Aliás, a palavra presbítero não tem, na tradução aqui do grego, no Novo Testamento, ela não tem a sua versão feminina, não tem presbítera. Essa palavra só existe no masculino. Isso aqui é uma outra demonstração. E cuidado, porque virou febre isso. Igrejas, milhares, centenas, milhares de homens sendo encabeçados por mulheres na vida da igreja. Mulheres exercendo autoridade na vida da igreja sobre homens, decidindo os rumos, devemos vir para cá, devemos ir para lá. A mão do Senhor, ao meu ver, porque Ele não trai os seus princípios, a sua ordem e o seu arranjo, não está nesse tipo de ministério. Vamos voltar então a Esdras, para continuar. Esdras capítulo 3. Agora o verso 9. Então se apresentaram Josué, com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra da casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo, primeiro ponto aqui, lançaram os alicerces, os fundamentos. Não podemos perder isso de vista, irmãos. O fundamento é um só. Paulo vai falar isso em Coríntios também. Ele vai dizer que ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo. Tanto a pessoa como a obra do Filho amado. Então, qualquer ensino, qualquer posição que retire esse fundamento, que esteja sendo alicerçado em outro fundamento, esta casa ruirá. Ela vai então se desfazer. Aliás, o Senhor fala de uma parábola nos evangelhos sobre isso. Ele diz que um prudente construtor, quando foi edificar a casa,
ele não começou a fazer essa casa a partir do solo, do terreno. Ele, na verdade, cavou, e ele foi cavando até ele encontrar a rocha. Vamos parar por aqui, vamos pegar um outro texto lá nos Evangelhos. Quando o Senhor diz assim para Pedro: tu és pedra, e sobre esta rocha, ele mesmo, eu edificarei a minha igreja. Eu não sei se os irmãos se recordam sobre esta passagem, mas o que está envolvido no contexto ali, que o Senhor perguntou assim: quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Então os apóstolos, os discípulos começam a dizer: você é um profeta, estão dizendo que você é um profeta, estão dizendo que você é fulano, tal, parará. E aí uma hora Pedro diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí então o Senhor diz assim: muito bem, Pedro, porque isso que você acabou de falar não foi carne nem sangue te revelaram, mas foi o Pai Celestial quem te revelou. Uma verdade profunda: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então o Senhor, a partir desse momento, vai dizer o que eu acabei de dizer antes. Então, Pedro, tu és pedra, e sobre esta rocha. Podemos interpretar que a rocha é a própria pessoa de Cristo. Obviamente, é isto. Mas também podemos dizer que sobre a rocha, que é aquela revelação que Pedro recebeu do Pai Celestial, a igreja seria edificada. Que aquele que estava diante de Pedro era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre esta rocha, sobre esta verdade, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. Então, voltando os nossos olhos aqui para Esdras, eles lançaram os alicerces em uma situação material. Mas para nós, a igreja, quem são aqueles alicerces? A verdade. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como aquele prudente construtor que cavou e achou a rocha e lançou ali os alicerces da sua casa. Então a palavra diz, nessa parábola, que veio a tempestade, veio a tormenta, a água arrojou, os rios arrojaram sobre aquela casa, mas ela permaneceu de pé. Irmãos, abra a palavra comigo, não desmarque Esdras, mas vamos até Hebreus, para que vejamos a importância deste assunto. Hebreus, deixa eu ver aqui o verso. Hebreus capítulo 12. Vamos ler a partir do verso 25. Amém? Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Lembre-se do que eu disse no início da reunião sobre Hebreus? Outro tempo, Deus falou aos pais por meio dos profetas, mas nesses últimos dias, Ele tem nos falado pela pessoa do seu próprio Filho Jesus. Então, olha a exortação da parte do Espírito. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Hoje o Senhor está falando a nós aqui. E nós temos que tomar cuidado para não recusarmos ao que fala. Pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Irmãos, como nós precisamos ouvir a palavra de Deus com temor. E hoje em dia para nós virou tal rotina que a gente pensa assim: sempre vai ter uma outra oportunidade. Então se eu perder hoje, se eu não prestar atenção, se eu viajar na maionese, quarta-feira que vem tem de novo, ou domingo, ou eu posso pegar minha Bíblia na minha casa. Então, a gente tornou a palavra de Deus como uma informação, algo comum. A gente pode receber a toda hora como se fosse uma notícia de jornal.
Nós não ouvimos a palavra com o devido temor diante do Senhor. E é isso que está sendo traduzido aqui no escritor de Hebreus. Agora veja o verso 26. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção das coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Essa palavra chama atenção dentro do que nós estamos falando, aquele prudente construtor que alicerçou a casa na rocha e que veio a tribulação, que vieram as revés e a casa não caiu, porque aqui o escritor de Hebreus diz que as coisas ainda serão abaladas. E para que Deus vai fazer isso? Para que as coisas que não são abaladas, inabaláveis, permaneçam, e aquelas que são abaladas sejam removidas. Quem é que permanecerá diante então dessa promessa do Senhor? Nós recebemos o reino inabalável. Então aquela casa alicerçada na rocha é a única que permanecerá, irmãos, nesse mundo, quando o Senhor vier para abalar de uma vez por todas, tanto os céus como a terra. E tudo aquilo que é abalável será removido. O que é tudo aquilo que é abalável? Tudo o que não está alicerçado na rocha, que é Cristo. Tudo que não está alicerçado na rocha será abalado e removido do seu lugar. Vamos ler um texto que está em Colossenses. Colossenses, me deixe ver aqui o verso e o capítulo. Colossenses capítulo 1. Vamos ler o verso 15 ao 17. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Está se referindo a Cristo. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. E aí eu destaco essa expressão: nele tudo subsiste. O que significa isso? Que em Cristo tudo subsiste. É como se disséssemos assim, que tudo no universo tem o seu suporte em Cristo. Está suportado por Cristo. Se você retira Cristo, nada no universo pode permanecer. Ele é a base, ele é o suporte de todas as coisas. Nele tudo subsiste e sem ele nada existe, porque todas as coisas foram feitas por meio dele e para ele. Então, o Espírito do Senhor nos trouxe a esse texto
para vermos a importância de que na edificação da casa de Deus, os alicerces devem estar no seu devido lugar, em Cristo Jesus, Ele sendo o alicerce ou fundamento da edificação dessa casa. Nós tivemos uma experiência no passado, e não apenas conosco, mas muitas outras localidades e congregações, onde tudo que se construiu alicerçou-se no homem. Quando o homem foi removido, tudo desmoronou. Por que o governo da igreja, então, ele é por um corpo de presbíteros e não é suportado tudo em cima de uma pessoa só? Porque essa pessoa, irmãos, ela não tem estrutura para que isto aconteça. Então, Deus tornou o governo da sua igreja, a expressão do seu encabeçamento, algo plural, presbíteros, pluralidade, mais de um. Isso também é parte do propósito e do projeto do Senhor. Porque se você apoia no homem, quando esse homem é removido, seja qual for o motivo, toda aquela obra, todo aquele trabalho desmorona. Então cuidado, irmãos, porque muitos cristãos hoje têm a sua experiência cristã, a sua relação com o Senhor apoiada nas expectativas sobre o homem. Então imaginemos, nosso irmão Valdecir, um irmão precioso que o Senhor tem usado aqui. Nós colocamos toda a nossa expectativa no irmão Valdecir. Toda a base da nossa relação cristã é vendo a vida do irmão Valdecir. Uma hora o irmão Valdecir comete uma falha, porque nós homens somos falhos. Aí o que nós dissemos? Esse negócio de igreja para mim não serve. Olha lá, quem sempre falou da palavra de Deus está falhando, caiu. Então, realmente, esse tipo de coisa para mim não serve. Porque a gente apoia a nossa busca e a nossa relação com o Senhor em homens e não no próprio Senhor. A gente joga toda a nossa expectativa em homens e não no Senhor. Essa casa certamente ruirá. Quando as correntezas, o rio arrojá-la, ela vai ruir. Não tem uma outra solução para isso, irmãos. Então coloque a sua expectativa no Senhor, porque no Senhor as nossas expectativas não serão jamais frustradas. Ele é o único que pode suprir isso. Por isso que Ele é a base, Ele é o alicerce e não o homem. As pessoas fazem questão de ignorar um fato que na Bíblia está escancarado, que o homem é falho. Então você pega de Gênesis Apocalipse, vai se cumprir aquilo que o Espírito do Senhor revelou a João. O João, pelo meio do Espírito do Senhor, diz assim: se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus de mentiroso. Então você vai lá para Gênesis, Abraão desobedeceu a palavra. Dormiu com a sua serva, teve um filho que não era para ter, mentiu lá com medo de ser morto, tá vendo? E Abraão, irmãos, nada disso que aconteceu retirou dele o título que é conhecido na palavra, porque o Espírito o registrou, o pai da fé, porque é o Senhor quem nos habilita. Sabe o que o Senhor disse para Abraão? Anda na minha presença, Abraão, e eu te farei perfeito. Não era o encargo de Abraão se fazer perfeito para andar na presença de Deus. E Deus tão pouco disse assim: Abraão, seja perfeito para andar na minha presença. Não. Deus disse: anda na minha presença e você será perfeito. A gente inverte, Então, Abraão, vamos pular um pouco, embora todos, em regra, tenha acontecido algum percalço. Vamos pular um pouco. Vamos agora para os reis. Davi, homem segundo o coração de Deus, assassinou, adulterou, mentiu. Estão vendo? E Davi foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Porque se nós colocarmos as nossas expectativas e alicerçarmos a edificação da casa de Deus em homens, elas serão frustradas. Como muitas pessoas devem ter sido frustradas ao verem o que aconteceu com Davi na época dele. O grande rei que Deus levantou, olha o que ele fez.
Porque dedo para apontar, irmãos, tem muito. Lembra-se que é dito lá em Apocalipse 12? Foi expulso dos céus o acusador dos nossos irmãos, que os acusa de dia e de noite. Agora ele desceu para a terra com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Né? Então o acusador tem o chefe dos acusadores ainda. Né? Eu vou parar por aqui. Então, só para nós voltarmos em Esdras, vamos voltar lá em Esdras. O que nós estamos lendo? Capítulo 9, verso 9, capítulo 3, verso 9. Verso 10. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo, esses alicerces precisam estar na sua devida posição. Cristo Jesus, a rocha, sobre esta rocha, sobre este alicerce, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém? Então vamos parar por aqui. Na próxima reunião, se o Senhor permitir, nós avançamos. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós agradecemos a Tua palavra. Nos capacita a recebermos a Tua palavra em temor e tremor, porque o Senhor é santo, Senhor. Porque o Senhor é um Deus santo, e importa que então nos portemos como é descrito na Tua palavra. Ouvirmos a Tua palavra com reverência, com temor, com tremor na Tua presença. Porque o Senhor nos tem falado diretamente pelo Teu Filho, a quem o Senhor constituiu herdeiro de todas as coisas, no qual o universo subsiste, Senhor. Não podemos mais ignorar esta realidade e nos perdermos no erro comum de tratarmos a Tua palavra como algo corriqueiro, porque ela não é, Senhor. Que a Tua palavra assuma o verdadeiro lugar que lhe pertence no trono dos nossos corações, em nossas mentes, Senhor, no nosso espírito, porque é ela que nos produz libertação, é ela que nos revela a Tua pessoa gloriosa. Senhor, obrigado por aquilo que o Senhor nos revelou nesta noite. Há um governo, há uma expressão da Tua autoridade. A Tua obra, Senhor, tem uma ordem, ela tem um arranjo em que cada um de nós, segundo a medida da fé que o Senhor repartiu, tem o seu devido lugar e a sua devida função para o exercício desta obra de edificação da Tua casa. Senhor, muito obrigado, porque também o Senhor nos revelou que o Senhor é o alicerce da edificação da Tua casa, Senhor. E se nós lançarmos toda a nossa expectativa, toda a nossa confiança no Senhor, estaremos edificando a Tua casa no verdadeiro alicerce. E quando o Senhor, mais uma vez, vier para fazer abalar todas as coisas no céu e na terra, permanecerá esta casa edificada, ela se manterá inabalável, Senhor. Não permita, Senhor, e nos ajuda, nos socorre nessa questão, que nos achemos edificando sobre a areia, que nos achemos edificando na expectativa, na esperança, na confiança sobre o homem, Senhor, porque certamente esta casa ruirá, não está no Teu propósito. É o que nós lhe pedimos em nome do Teu Filho amado Jesus, e lhe agradecemos, Senhor, e Te louvamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.